nós meditamos na quinta-feira passada a respeito do o que é o Evangelho. E no domingo, nós meditamos sobre o que o Evangelho oferece. E nós vimos, no final do culto de domingo, no final da nossa meditação, que quando o mundo, diante de nós, quiser saber o que o Evangelho oferece, quando nós saímos para proclamar o Evangelho ao mundo, o Evangelho oferece Jesus, e mais nada. Do mesmo jeito que nós cantamos, para mim só há Jesus, mais ninguém, nós vimos, é isso que o Evangelho oferece, em Colossenses. Nele a salvação completa, nele há um perdão completo, nele a vitória completa, nele a suficiência completa para toda a nossa vida. Então João 1,16 diz, da sua plenitude todos nós temos recebido, transbordado da plenitude que Ele é, todas essas coisas. E nós vimos que Jesus é todo o prazer do Pai, todo o prazer do Pai está nele. E se Deus pode se satisfazer em Cristo, nós vimos como Jesus então pode ser a satisfação completa e plena para nós. Eu estava lendo esses dias um livro escrito por um mártir, não é? E depois no final colocaram lá os últimos momentos dele e tentaram convencê-lo no fim a abdicar da verdade de Deus, dizendo: você não ama a sua família, não ama seus filhos, vão ficar sem um pai, você não ama a sua esposa, você vai deixar eles nesse mundo enquanto você parte. E ele disse: olha, eu agradeço a Deus pela minha família, mas perto de Jesus, para mim não há mais ninguém. Se eu tivesse 10 pescoços, eu deixaria cortar os 10, por causa dele. Se Jesus é tudo, não falta em nossos dias, em nossa geração, um espanto, uma maravilha no coração, por quem Ele é. Não é isso que fez o Evangelho degenerar para as coisas, quando nós perdemos a visão da beleza de Cristo. Enquanto a Bíblia tenta nos dar, usando palavras sobre palavras para dizer quem Ele é, a vida, a alimentação, a raiz, roupa, a cabeça, a esperança, e vai dizendo tudo que Jesus é, não é exatamente um coração que se afastou daquilo que é o prazer eterno do Pai, que fez degenerar todo o culto, todas as coisas, toda a adoração, tudo aquilo que nós vivemos. Não é vergonhoso ver um mártir dizer isso? Se eu tivesse 10 cabeças, vocês podiam cortar as 10. Eu agradeço a Deus pela minha família, mas perto de Jesus não há nada, não há mais ninguém. Vocês não podem tirar de mim aquilo que é mais precioso. Então, nós às vezes lemos a Bíblia, oramos, mas falta aquele encanto pela visão de Cristo. Quando Jesus estava conversando com os discípulos no caminho de Emaús, e eles estavam tristes, e falaram para ele: olha, você não sabe o que aconteceu. E eles disseram: como vocês são tardios para entender? Será que vocês não entendem que todo o Velho Testamento falava de mim, falava dele? Será que é possível ler uma página da Bíblia sem pensar em Cristo? Há um puritano que dizia: toda a mensagem no Velho Testamento tem que apontar para Cristo. E alguém perguntou: mas e se no texto você não achar nenhum caminho para Cristo? Ele diz: olha, eu abro a mata com a facão, mas tem que chegar em Cristo. Cristo. E é sobre isso que nós queremos falar. Se Cristo é tudo, se a única coisa que o Evangelho oferece é Cristo, então nós devíamos sempre estar pregando, proclamando e falando sobre as belezas e aquilo que Cristo é, porque isso é o nosso alimento, isso é a nossa vida. Então o apóstolo Paulo diz assim em Filipenses 3, 7 a 10, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. E ele diz então que considera tudo por perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento do Senhor Jesus, meu Senhor,
por cuja causa perdi tudo. Ele está dizendo o seguinte: perder qualquer coisa vale e não é nada perto de conhecer Cristo. Há pessoas que leram um pouco a Bíblia e elas acham que conhecem Cristo. E quando a gente vê o apóstolo Paulo, um homem cheio da revelação de Deus, dizer: eu quero conhecê-lo, o meu desejo é conhecê-lo. A palavra que é usada é a minha ambição na vida é conhecê-lo. Então, é admirável como essa não é a ambição dominante dos nossos corações, ou como quando a gente pensa em Cristo, nossos corações não ficam maravilhados. As pessoas às vezes perguntam: não é necessário muita disciplina para todo dia estar com a Bíblia aberta e ler, e meditar, e meditar, e meditar? Às vezes perguntam na internet: como é que você consegue ficar tanto? Está errado, não é? O problema é exatamente o oposto, é que nós queremos continuar, e nós somos seres humanos, né? Nós temos que dormir, fazer outras coisas, mas quem dera nós pudéssemos meditar e meditar naquilo que Cristo é. E eu quero falar sobre um dos aspectos da maravilha de quem Cristo é. E no livro de Apocalipse, João teve uma visão dos eventos futuros, pela providência de Deus, não para nós sabermos todos os detalhes, mas para sabermos parte daquilo que Deus decretou na eternidade. E ele diz assim, Apocalipse 5, verso 1: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Não é? Esse verso 1 nos mostra que ele estava diante do trono de Deus, e ele viu um livro. Não é um livro como nós usamos hoje, né? Era um livro, pergaminho longo, com hastes dos 2 lados que se enrola. Assim era o livro naqueles dias. E ele disse que o livro estava escrito por fora e por dentro, não é? De forma que ele podia ver a parte externa, onde tinha escrito coisas, e havia 7 selos que não permitiam que aquele livro fosse desenrolado, como está em Jeremias 36, 2, ele viu o rolo de um livro. É isso que João está descrevendo para nós, selado com 7 selos, ou seja, algo completamente escondido por Deus, secreto, não é? De maneira perfeita, os eventos futuros, selados e calando as nossas bocas para toda a possibilidade de descobrir, todos os eventos dos decretos de Deus que Ele colocou ali. Esse é o início do livro de Apocalipse, não é? E João disse assim no versículo 2 a 4: e viu um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os 7 selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. O livro dos decretos de Deus, o livro que determina todas as coisas para a glória de Deus. Então ele diz: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então ele diz que caiu em prantos por ver, não é, a total incapacidade de todas as criaturas. A história está nas mãos de Deus. Ele determinou o seu fim para a glória suprema de Cristo. Nenhuma criatura tem a história em suas mãos. Deus disse: eu declaro o fim desde o início. Deus não criou todas as coisas e depois foi desenvolvendo um plano. Ele tem um plano eterno, decretou todas as coisas segundo a sua vontade. Então João está chorando, porque ninguém tem acesso, ninguém pode olhar. E no versículo 5 diz assim: então um dos anciãos me disse: não chore. É assim que as lágrimas dele foram secas, ficaram secas. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Nem homem, nem criatura, nem potestades eram capazes
eram admitidos para abrir o livro, ter o privilégio de ler. Então João tem a visão de Cristo em sua dignidade imensa, não é? E tudo que você lê no Apocalipse daí em diante é parte da revelação disso, parte da revelação dos decretos de Deus para nós, aquilo que nós podemos ver daquilo que estava contido nesse livro, não é? Está na mão direita de Deus a história de todos os seres criados, e irrompe um louvor no céu. E é maravilhoso nesse texto, nós podíamos meditar sobre muitas coisas. Nós vimos no domingo como o Evangelho é Cristo, a revelação de Cristo, e quão pouco nós temos conhecido Cristo. Jó diz a respeito de Deus: tudo que nós sabemos de ti são só as orlas dos seus mantos. Não conhecemos nada, não é? Mas mesmo daquilo que é revelado, quão pouco nós temos meditado em Cristo. Paulo disse: olha, o meu desejo é conhecê-lo. Quão pouco esse tem sido o desejo predominante no nosso dia a dia, não na hora que nós estamos no culto, mas em nosso dia a dia, a ponto de acharmos que todas as coisas, se forem perdidas com este propósito, não são nada. Então, ele é chamado de o leão da tribo de Judá, em alusão àquilo que Jacó falou em Gênesis 49:9, quando Jacó profetizou sobre todos os seus filhos, quando estava morrendo. É uma passagem maravilhosa. O patriarca está morrendo, mas ele chama filho por filho e entrega a eles uma profecia. E quando Judá veio até ele, ele disse: Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como um leão de idade. Quem tem coragem de acordá-lo? Essa é a profecia de Jacó sobre ele. Então, no acampamento de Judá, a tradição de Israel diz que era estampado o símbolo do leão, não é? Por causa da profecia de Jacó. E os valentes de Davi, não é? Que era da tribo de Judá, personificavam essa excelência do leão, essa coragem. E Davi, não é? Era parte dessa bênção, já que Davi era da tribo de Judá, e é isso que está na profecia, aquele que é a raiz de Davi, a raiz de Judá, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, a raiz de Davi é o que ele usa, e o leão da tribo de Judá. É assim que o anjo descreve para João, o apóstolo, Cristo como digno de abrir o livro. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele vai abrir o livro, e essa é a primeira visão que o Apocalipse mostra. Então João, que está chorando, é informado que Jesus é o leão que prevaleceu, não é? Como um leão sobre todas as coisas. Então João esperava, João não está vendo ainda, não é? Se coloque onde João está. Ele está vendo o trono de Deus, ele está vendo Deus assentado no trono com o livro na mão, ninguém é digno de abrir o livro, João está chorando. Então o ancião diz para ele: olha, o leão da tribo de Judá é digno, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro. Então João espera, e quando ele vê Jesus, eis que aparece um cordeiro e não um leão, não é? Para abrir o livro, uma criatura completamente diversa, diferente. O leão é um devorador, é um valente, mira a sua presa, corre atrás dela, destrói. Um cordeiro é exatamente o oposto. O cordeiro muitas vezes é a presa do leão. O que o livro quer mostrar, o que a Bíblia nos mostra, é que há belezas tão profundas em Cristo, que elas parecem para nós, a princípio, que não podem habitar na mesma pessoa, não é? E que ele é o único ser que existe, único, em que habitam essas coisas ao mesmo tempo. E não só isso, ele diz: eu vi um cordeiro. Então o leão venceu, e quando Jesus entra, ele vê um cordeiro, mas não só um cordeiro,
Ele diz algo, um cordeiro como que tivesse morrido. Ou seja, ele viu um cordeiro com as marcas que levam alguém à morte. As feridas mortais estavam em Cristo. As feridas nas quais ele foi morto como um cordeiro. É assim que João vê. É anunciado um leão, mas quando ele vê um cordeiro com as feridas mortais. Então ele diz, eu vi um cordeiro como que tinha sido morto. Sabe, é uma combinação admirável. É por isso que Paulo diz, o meu desejo é conhecê-lo. É tão profundo tudo aquilo que Deus é em Cristo, que Deus nos dará a eternidade para desfrutar disso, não é? E o início do Apocalipse é essa visão dessas belezas que criaturas tão diferentes podem mostrar a respeito de Cristo. O leão supera tudo em força. O leão fala da majestade de Cristo, da sua voz. Um leão quando brada, não é? Quando ruge na savana, todos os animais se atemorizam. Ele é o rei dos animais, não é? É por isso que João diz, a voz dele era como de muitas águas. Quando ele ouviu a voz de Cristo, eu caí como morto. Ele é o leão da tribo de Judá. Agora um cordeiro é manso, um cordeiro é paciente, não é? É uma criatura que provê tanta coisa para nós, não é? O cordeiro é bom para se comer, ele provê alimento com a sua própria carne, ele provê com a sua lã vestes, nos aquece. O cordeiro é adequado para ser oferecido a Deus como sacrifício, não um leão. Então, as excelências de Cristo, que deviam maravilhar e ser o objeto e o tema de todas as mensagens da igreja, e que não são, porque a igreja oferece coisas que o Evangelho não oferece. Nessas belezas admiráveis, nessa excelência, nós devemos meditar todos os dias, nessa conjunção de excelências que estão em Cristo, essas divinas perfeições que você não pode ver mais em lugar nenhum. Por isso que Filipe pediu, olha, mostre-nos o Pai, e ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Olhe para mim, Filipe, isso é o Evangelho, olhe para mim, e você vai ver Deus, vai ver o Pai. Então, as diferenças das excelências de Cristo são tão grandes que nós não podemos conceber, nós ficamos maravilhados. Então em Jesus se encontra a majestade infinita do poder, da força, da glória do leão e a condescendência do cordeiro. Ele é Deus, ele é infinitamente grande e exaltado, ele é sobre todas as coisas. Você não pode conceber, porque Jesus é infinito. Nossas mentes finitas não podem conceber tudo que Ele é. Ele é maior do que tudo que nós imaginamos ser poderoso. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, porque nossas mentes conseguem conceber grandes reis, grandes senhores. A Bíblia diz que Ele é maior do que os céus. Ele é mais alto e mais elevado do que todas as potestades e principados, do que todos os homens juntos. Ele tem um valor infinito. Os reis, os príncipes, os homens, os anjos, os serafins são vermes perto de Cristo. É isso que diz a sua majestade. Isaías diz que todas as nações são como a poeira num balde perto dele. Pensem num balde com um amontoado de poeira. Ele diz, tudo que foi criado, tudo que existe perto da infinitude de Cristo é só poeira num balde, é isso e mais nada. Ele é alto, Ele está elevado acima de todas as coisas, isso quer dizer que Ele não necessita de nada. Jesus não necessita de nós, Ele não precisa da criação, Ele é elevado sobre todas as coisas, Ele está além do alcance da criação. A criação não pode prover para Ele nada que satisfaça Ele.
Ele não tem necessidades. É isso que a Bíblia está dizendo, é isso que ela diz para nós. Nós não podemos compreendê-lo. Ele é Deus. Em Provérbios 34 diz: quem subiu aos céus ou desceu? Quem ajuntou na mão os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Conte-me, se você sabe. O que o livro está dizendo é que nós podemos esticar ao máximo as nossas mentes, não é? E nós não podemos chegar à glória de Cristo, a glória que pertence a Ele. Em Jó 11:8 diz: são mais altos que os céus. O que é que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Cristo é o Criador de todas as coisas, Ele é o possuidor de todas as coisas. Ele disse: haja luz, e a luz se fez. Esse é Cristo. Ele governa o universo. Ele não tem adversários. Como Lutero disse, o diabo é o diabo de Deus. Cristo criou, nada pode se opor a Ele. Ele é o Rei de todas as coisas. O conhecimento de Cristo é sem limite, sua sabedoria é perfeita, seu poder é infinito, ninguém pode resistir à vontade de Cristo. Suas riquezas são imensas, são inesgotáveis. Ele não tem necessidades externas a Ele. Essa maravilha que a Bíblia nos mostra. No entanto, Ele é infinito em glória, e Ele é o ser mais condescendente de todos os seres. Ninguém se humilhou como Ele se humilhou. Essas duas coisas parecem não combinar, tanto quanto um leão e um cordeiro. Ele se humilhou para contemplar as coisas feitas, que Isaías chama de poeira num balde. Criaturas pobres como os homens. Ele não olhou para nós para olhar os maiores, os melhores, os príncipes. Não, mas aqueles mais baixos, os mais indignos. Tiago 2,5 diz: não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Esse ser infinito que é Jesus, quando olhou para a terra, escolheu as coisas mais indignas. É essa glória infinita e essa condescendência que expressam o leão e o cordeiro. Isso é maravilhoso, porque um ser tão elevado olharia não só para seres que diante deles são vermes, mas como olharia para os piores entre esses. Nós não podemos entender como Ele não despreza. Em 1 Coríntios 1:28 diz: Ele escolheu as coisas vis do mundo, as coisas que são desprezadas, Deus escolheu. Ele não só voltou seus olhos para os homens, mas para aquilo que até o homem acha vil, até o homem acha pessoas insignificantes, pessoas sem importância. E esse Deus infinito olhou, amou e salvou um mendigo. É o que Lucas 16:22 diz: chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para o seio de Abraão. É isso, é essa condescendência. Mesmo os homens veem como exaltado pessoas, e o mendigo como o fim, não é, da escala. O cara caiu ao lugar mais baixo. Ele escolheu as nações mais desprezadas. Ele disse: eu escolhi Israel não para ser maior, mas por ser menor. Em Colossenses 3:11, imagine, eles viviam no Império Romano. Arte, sabedoria, engenharia, filosofia. Mas a Bíblia diz: Cristo Jesus, nele não há nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Paulo está dizendo: Ele ama os escravos, Ele olha para ele. Vocês acham aquele povo bárbaro? Pois Cristo está com seu coração voltado para eles. É assim. Imagine esse Deus eterno, excelso, que nada pode contê-lo,
Em Mateus 19:14 diz: deixa vir a mim as criancinhas. Até nós costumamos só querer que as crianças não atrapalhem, não é? Quase sempre há um culto para as crianças, mais para elas não atrapalharem do que porque nós achávamos que as crianças, infelizmente, as crianças precisam ser instruídas, mas às vezes as crianças não são instruídas na verdade, elas só são tiradas para ficar brincando, enquanto não nos atrapalham. Dificilmente você consegue ficar muito tempo ouvindo uma criança falar. Você acha a criança bonitinha, mas é que o que ela fala está tão abaixo do que você sabe. O que espanta ela é tão comum para você, que você vai ficando meio entediado. Imagine ele. Deixa aí vir as minhas criancinhas. Sua condescendência e sua infinitude e majestade são coisas que a princípio não eram para estar juntas. Então ele é o ser que mais majestade tem, o leão, e mais condescendência. É inacreditável. Isso é maravilhoso, isso devia ser fruto da nossa meditação diária. Ele é o ser mais alto, sublime. No entanto, ele se humilhou como ninguém jamais se humilhou. Ele era grande, e não só grande para dizer, olha, eu sou amigo daquelas pessoas, apesar disso, mas ele tem comunhão com elas, ele chama elas de amigo, ele está num casamento espiritual com a sua igreja. Você pode até se achar condescendente com as criaturas que existem, que você não criou, mas Jesus criou todas as coisas. Nós somos como pó num balde, mas ele não só se interessou em sua condescendência por nós, ele aceitou ser um de nós. Você pode não esmagar um verme com seu pé por piedade, mas não passa pela sua cabeça se tornar um verme. Mas a distância entre você e o verme é quase nada. Você, eu e o verme somos criaturas. Ele, Cristo, é o Criador, e nós criaturas. Essa é uma distância infinita. E ele não só aceitou ser um de nós, mas ele se humilhou e se expôs à vergonha, ao cuspe. Isso não parece com um leão, não é? Não parece com a majestade. Isso é o Cordeiro, sabe? Ele que é o maior, o único ser que não depende de nada e nem de ninguém. Ele veio entre nós e se fez o menor, o mais indigno entre os homens. Isso é condescendência. Ele cedeu para aqueles que estavam baixos, são sujos, vil, indignos. Em sua infinita grandeza, ele olhou para baixo. E isso tudo está na mesma pessoa. Essa infinitude e majestade, essa infinita majestade e essa condescendência, isso é maravilhoso. Nós temos a tendência de melhorar na vida e já olharmos para quem está num grau abaixo com ar de superioridade. Assim são os homens. Eles não se parecem naturalmente com Cristo. Se um verme se acha um pouco mais forte do que os outros vermes, ele já fica orgulhoso, não é? Eu não sou um verme qualquer. Eu tenho muito mais crosta de sujeira em mim do que aquele pobre verme ali. É assim que funciona. Ele despreza o outro porque ele é um verme maior, porque é um verme que conseguiu mais estrume para comer. A distância entre eles é uma questão de mais poeira aqui, menos poeira ali. São vermes. Mas há toda a condescendência em Cristo. Ele não só se tornou um homem. Vocês conseguem pensar no Criador do universo se ajoelhar, pegar uma toalha e lavar os pés de homens comuns? Vocês conseguem imaginar essa cena e pensar que ali está aquele que é adorado pelos querubins,
pelos serafins. Ele não se sente humilhado, ele não se sente mal. Isso é condescendência infinita, que habita ao mesmo tempo com uma majestade infinita. Só que majestade infinita e condescendência infinita parecem coisas que não combinam, como um cordeiro e um leão. Em segundo lugar, Jesus, outras duas características dele que é maravilhoso estar na mesma pessoa. Ele é um ser de justiça infinita e de graça infinita. E como nós podemos combinar isso? Cristo é Deus. Cristo odeia o pecado. Ele é infinitamente santo, justo, e Ele está disposto a castigar o pecado. Cristo criou o inferno. Ele vai julgar o mundo. Esse é Cristo. Ele é o leão, Ele é cheio de majestade, Ele é Deus, Ele é santo, Ele odeia o mal, Ele é o juiz do mundo, Ele é infinitamente justo, e a Bíblia diz que Ele não inocenta o culpado, Ele não inocenta o culpado, e ao mesmo tempo Ele é misericordioso e compassivo. Isso é maravilhoso. Pensar nisso dá um nó em nossas mentes. Ele é justo, é rigoroso, Ele criou o inferno, Ele tem que punir o pecado, a sua natureza é santa, todo pecado que violou a sua lei, Ele não pode simplesmente fingir que não aconteceu, mas no entanto Ele tem graça suficiente para o pecador, não para o pecador, mas para o maior dos pecadores, como disse Paulo, eu, o principal dos pecadores. Não só o pecador, Ele não é suficiente só para, mostrar misericórdia para o mais indigno, mas de desejar exaltá-los. Ele é suficiente para isso, fazer todas as coisas para salvar um ser que faz tudo o que Ele odeia e que Ele tem que castigar, Ele tem que punir com uma punição proporcional à ofensa ao ser majestoso e eterno que Ele é. Então não há nenhum benefício que alguém possa receber que não seja o próprio Cristo. Por isso Ele é o Evangelho. Mas para conceder ao pecador vida, Ele mostrou a sua graça infinita e misericórdia. E Ele não só fez coisas grandiosas em direção a esse pecador, Ele estava disposto a sofrer por causa disso. Não apenas sofrer, mas sofrer a pior de todas as mortes. A morte mais terrível. A morte é o mal natural, o pior de todos os males. Mas Ele não estava só disposto a enfrentar o pior de todos os males naturais, mas a pior forma de morte, a que trazia mais ignomínia, a mais torturante, a que trazia mais dor, a que expunha mais um ser humano à vergonha e ao desprezo, ao pior que os seres humanos podiam infligir, os piores tormentos que o ser humano pode infligir a um corpo humano, Ele estava disposto a sofrer. Esse Deus que odeia o pecado estava disposto a isso. Então há essa justiça inflexível, combinada com uma graça infinita. Isso se encontra na pessoa de Cristo, o leão que julga e o cordeiro que se oferece e morre. É isso que João viu. É uma excelência do ser de Cristo que ultrapassa as nossas capacidades. Estão unidos na mesma pessoa. Aquele que é capaz de ser esbofeteado e morrer numa cruz para salvar homens indignos é o Deus Santo que criou o inferno. Nenhuma outra pessoa, quer seja divina, humana, angelical, jamais poderia ter imaginado reunir essas duas coisas na mesma pessoa, na pessoa de Cristo. E nós queremos meditar em alguns exemplos no pouco tempo que nós temos, e se Deus quiser,
voltar nesse assunto na quinta-feira que vem. Na pessoa de Cristo se reúne a glória infinita e a humildade infinita. Glória infinita não combina com humildade, não combina, e isso não é encontrado em mais pessoa alguma, a não ser em Cristo. Será que nós conseguimos ver tudo que Cristo é? Nenhuma pessoa criada pode ter glória infinita, não pode, é só criatura, não é? Então a glória infinita só se encontra em Cristo, porque Ele é o Criador de todas as coisas, é isso. Mas para a natureza divina, é abominável o orgulho. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, abominável o orgulho. Deus odeia o orgulho é o oposto daquilo que Ele é. Mas a humildade não é propriamente previsível para Deus. O Pai e o Espírito Santo, que só existem na sua natureza divina. E essa natureza divina não é... A humildade só é adequada para a natureza criada, não é adequada para a natureza divina. Então, Cristo reúne algo que Ele é o único que reúne. Essa é a visão maravilhosa de Cristo, porque a humildade, ela está no reconhecimento da sua baixeza em relação à grandeza de Deus, daquilo que Deus é a distância que separa. É por isso que mesmo um serafim é humilde, se tapa diante dele. Eles percebem a distância infinita entre eles e aquele que se assenta no trono. Então, é uma contradição supor tal coisa para Deus, porque Deus Pai, o Espírito Santo, existindo só na sua natureza divina, não pode experimentar a humildade assim. Ele não pode juntar essa glória infinita e essa humildade, porque a humildade, ela é própria da criatura. É indigno nós pensarmos em Deus, imaginando nele a distância entre Ele e a grandeza de Deus, porque Ele é Deus. Então, vivendo na sua natureza divina eternamente, o Pai e o Espírito Santo, não é? Odeia o orgulho, mas a humildade não pode ser expressa na natureza divina, mas em Cristo, que é Deus e homem. Essas duas excelências estão juntas, não é? Então é o que a Bíblia diz em Filipenses 2,6, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Ele não disse, não, eu sou Deus, não posso. Não, ele é Deus, mas ele não se apegou a esse direito. É o que diz, ele é igual em honra ao Pai e ao Espírito. Em João 5,23 diz, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. A mesma honra. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. O próprio Deus disse em Hebreus 1,8, mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então o mesmo culto divino, não é? Devido ao Pai, ao Espírito Santo, é devido a Ele é Deus. Então, no versículo 6, que todos os anjos de Deus o adorem. Esse é Jesus, Ele está acima de tudo, Ele é Deus, mas ninguém é humilde como Ele. Isso é espantoso, isso é maravilhoso. É por isso que Paulo disse, eu quero conhecê-lo, os mistérios do seu ser, quero conhecê-lo. Ele está acima de tudo, mas Ele é mais humilde do que todos os outros seres criados. A humildade é uma virtude que deve existir entre os homens e os anjos, mas em Deus, e ninguém jamais foi tão sensível à distância entre Deus e Ele como Jesus. Como o ser humano é arrogante. Olhe para as orações que a igreja faz, olha a intimidade afetada que alguns homens, gurus espirituais, dizem ter com Deus. Você não vê isso em Cristo.
Ele é humilde na sua relação com Deus, com seu Pai. Então ele diz em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso, como um cordeiro, e humilde de coração. Isso é maravilhoso, só a pessoa de Cristo pode ter essas duas coisas, a humildade, que não é próprio da natureza divina, vivendo só na natureza divina, e a grandeza infinita, é maravilhoso. Enquanto ele estava aqui na terra, o seu comportamento, sabe, era completamente humilde, ele estava contente em sua condição humilde. Enquanto nós pensamos que ser pobre e desprezado é a pior coisa do mundo, enquanto nós achamos, ao olhar para outras pessoas, que merecemos mais, que merecemos uma posição melhor, Jesus foi pobre neste mundo, mas ele nunca foi uma pessoa descontente, ele era humilde, ele podia ser filho de um carpinteiro, ele podia ser filho de um carpinteiro por 30 anos, ele não vivia ambicionando uma posição maior, humilde, ele estava contente vivendo na vida, na família de José e Maria, um carpinteiro, 30 anos, ele escolheu a pobreza, o desprezo. Muitas das vezes nós temos que conviver com coisas que nós não escolhemos. Ele escolheu lavar os pés dos seus discípulos, ele escolheu de forma alegre, ele sustentou durante toda a sua vida, ele viveu como um servo, ele diz, eu vim servir e não ser servido. Isso é maravilhoso, ele é Deus, e só ele pode ter essas duas coisas, a glória da majestade e essa humildade profunda. Como nós dissemos, Deus na pessoa do Pai e do Filho, existindo só na sua pessoa divina, odeia o orgulho, mas a humildade, a expressão dela não combina, e não pode ser expressa no ser de Deus, a não ser no Deus que se tornou um homem. Então, em segundo lugar, na pessoa de Cristo se reúne a majestade infinita e a mansidão transcendente. E essas são duas coisas que nós também temos, ficamos maravilhados em ver nele. Essa coisa que parece ser oposta do leão e do cordeiro. Ele reúne na pessoa dele todas as qualificações e virtudes, e poder, e glória, e majestade. Mas mansidão é uma característica própria da criatura. Você nunca vai ouvir, vai ler no Novo Testamento a mansidão como um atributo divino. Por quê? Jesus disse, eu sou manso e humilde, manso, porque isso não tem significado. A mansidão é uma calma e tranquilidade de espírito, não é? Diante daquilo que você pode sofrer de agressões, de vilanias, em um mundo tempestuoso e prejudicial que se levanta contra você. Deus, em sua natureza divina, é inatacável. O que a Bíblia diz? O que pode o pecado do homem fazer a Deus, a não ser destruir o próprio homem? O bem que o homem faz não beneficia a Deus, e o pecado que ele faz não o atinge. Ele é supremo, é eterno, é perfeitamente satisfeito em si mesmo. A mansidão se manifesta em sofrer no mundo assim, sofrer o prejuízo, sofrer a agressão. E Cristo é uma pessoa infinita em majestade. É dele que o Salmo 45:3 diz, prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. A Bíblia diz que ele é o poderoso que cavalga sobre os céus. Ele é temível no santo lugar, sua voz, como diz João, é poderosa como as grandes águas, as grandes tormentas do mar. Na presença dele, todo mundo entra em terremotos, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele está sentado sobre o globo da terra, diz que os moradores da terra são como gafanhotos. A Bíblia diz que ele transforma o mar em terra seca, dos seus olhos saem chamas de fogo. A glória do seu poder e da sua santidade é a chama que consome os homens.
eternamente em seus pecados. Ele é o Deus bendito, soberano, Rei eterno. A Bíblia diz que a terra é só os cabelos dos seus pés. A Bíblia quer mostrar essa glória infinita, e no entanto, Ele é o maior exemplo de mansidão que você pode ver. Você não pode encontrar entre os homens um exemplo como o dele. Essas duas coisas são maravilhosas, estarem na mesma pessoa. Em Mateus 21, 4 e 5, sempre foi agradável, né, o cumprimento das profecias nele. Diz assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria da jumenta. Ele se agrada em dizer isso dele mesmo. O seu rei vem até vocês de maneira humilde. Ele, o Deus exaltado. Ele mesmo diz: eu sou manso e humilde de coração. Não há exemplo de humildade na terra como a de Cristo. Comportamento dócil, sobre lesões, censuras, escárnios. A Bíblia diz: enquanto ele era ofendido, ele não ofendia. Enquanto ele sofria, ele não ameaçava as pessoas. Ele não revidava, nem com palavras, quando era insultado. Ele tinha um espírito maravilhoso de perdão, pronto a perdoar os piores dos seus inimigos. Ele orou com fervoroso coração: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Isso é mansidão. Quando o ser humano mostrou o seu lado mais brutal, ele ficou em silêncio como um cordeiro. Esse é o Deus que é um leão em sua majestade e um cordeiro. Em terceiro lugar, se encontra em Cristo a mais profunda reverência a Deus, enquanto Ele é igual a Deus. Enquanto Jesus andou na terra, eu falei para vocês, Ele mostrava uma reverência a Deus que os nossos cultos deviam mostrar. Hoje, nós dizemos que show para as pessoas se divertir é um culto a Deus. Isso mostra a irreverência. O ser humano acha que Deus é como o Pernalonga, que deve diverti-lo. Que o culto a esse Deus majestoso nada mais é do que um entretenimento. É como é o cinema ver um filme. Mas Jesus, quando andou na terra, Ele era cheio de reverência para com seu Pai. E isso é maravilhoso, porque nele se encontra um ser igual ao Pai, mas que tem toda a reverência pelo Pai. Ele prestou culto a Deus de maneira reverencial. A Bíblia diz que ele se ajoelhava para orar. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso você pensar que o Deus é eterno se ajoelhava para orar? Será que nós não queremos essa reverência em nossos corações para com Deus? Será que todas essas perfeições de Cristo não nos humilham? Ele se ajoelhava. A Bíblia diz em Lucas 22, 41, ele se afastou deles a uma pequena distância e ajoelhou-se e começou a orar. Ele tomou sobre si a natureza humana e ele mostrou a maior reverência pelo Pai, mesmo tendo a mesma natureza que o Pai. É o único ser que podia não mostrar essa reverência, porque ele é igual, mas ele se rendeu completamente ao Pai. Sabe, ele tem os mesmos atributos de perfeição. Pense em qualquer atributo do Pai, o Filho tem de maneira igual, a mesma glória, a mesma majestade. Isso se encontra na mesma pessoa, essa reverência ao Pai. Se ajoelhava em oração, enquanto ele é igual ao Pai em natureza. Em quarto lugar, em Cristo está todo o mérito do mundo, todo o mérito que você puder imaginar, e a maior paciência para sofrer o mal. Essas duas coisas parecem não combinar no mesmo ser. Mérito e paciência para sofrer. Quanto mais mérito nós temos, mais nós achamos que não podemos sofrer, achamos que é injusto. Ele era perfeitamente inocente, então ele é o único ser que andou na terra que não merecia sofrer, o único. Quantas vezes nós, quando sofremos, não vamos falar do mundo não, vamos falar das pessoas que dizem ser filhos de Deus, começam a se sentir injustiçadas.
Começam a se sentir como se estivessem sendo tratados de maneira que Deus não podia tratá-los. Mas não é que Jesus não tinha feito nada que merecesse o sofrimento, qualquer culpa. Ele não merecia o mal vindo dos homens, ele não merecia a punição vinda de Deus, não porque ele era apenas inofensivo, não porque ele só não merecia o sofrimento. Nós precisamos enxergar mais. Ele merecia o aplauso do mundo, ele merece a adoração dos anjos. Não é só que ele não merece o sofrimento, ele merece toda a adoração, todo culto. Ele é digno, não é que ele não merece a ira do Pai, ele é digno do amor do Pai, o único ser digno do amor do Pai. Ele não merece a ira, e ele merece o amor. Esse é Cristo, ele é infinitamente digno, o único ser digno, e ele foi perfeitamente paciente sobre os maiores tormentos que alguém já enfrentou neste mundo. E Hebreus 12:12 diz: ele suportou a cruz e desprezou a vergonha e a ignomínia. Ele sofria nas mãos do Pai sua ira por causa de você e por causa de mim. E mesmo assim, ele o fez perfeitamente. Ele não sofreu como os homens que merecem o inferno. Nós merecemos o inferno. Ele é infinitamente digno. 1 Pedro 2,20 diz: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, vocês, igreja, foram chamados para sofrer no mundo, fazendo o bem. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca, mas quando ele foi insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, nós fomos sarados. Isso é maravilhoso. A perfeita inocência de Cristo, a perfeita dignidade de receber todo louvor para todos sempre. E no entanto, ninguém sofreu, ninguém aceitou o sofrimento como ele fez. Pacientemente, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao outro. Alguém pisa no pé de alguém e alguém já explode. As primeiras chuvas caem na nossa casa e nós já estamos pensando por que Deus está deixando aquilo acontecer, como se nós não merecêssemos simplesmente o ódio completo de Deus. No entanto, ele sofre tudo, apesar de merecer. Não é só que ele não merecia o mal, ele merece toda a glória, todo o esplendor da adoração dos anjos, dos homens, e o amor do Pai, do Espírito Santo. Em quinto lugar, na pessoa de Cristo, está junto um Deus eterno e superior a todas as coisas e à obediência. Quantas pessoas falam comigo, eu prometo que esse é o último ponto, falam comigo, loucos para fazer da graça um motivo para pecar. As pessoas sempre querem encontrar um caminho de salvação que elas não precisam obedecer a Deus, e elas acham que de fato o sacrifício de Cristo é um meio de ser salvo, vivendo uma vida de rebeldia contra Deus. Não é esse o problema do homem, não foi esse o problema no jardim, achar que nós podemos ir além daquilo que Deus disse. E por que o homem é assim? Porque o ser humano diz: quem é Deus para colocar os limites? Não, ele pode até querer me salvar, mas não limites. Eu quero um plano de salvação que eu possa ser o Deus de mim mesmo. Mas o Deus homem, o mediador, sabe,
ele aceitou tudo aquilo que o Pai planejou. Ele que, em sua natureza, é igual a Deus. A Bíblia diz assim: por isso, porque ele fez isso, ele receberá um nome sobre todo nome. Isso é direito dele. Ele aceitou obedecer ao Pai para chegar no lugar em que ele tinha direito. Vocês entendem isso? Ele tem o direito de estar sobre todas as coisas. Ele é o Senhor dos senhores. Isso é direito natural dele, mas ele aceitou assim. Ele é o ser supremo sobre tudo. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele não está abaixo do Pai, como, por exemplo, a heresia ariana, que entrou na igreja, que até hoje existe em nossos dias. E sendo igual ao Pai, ele teve que prestar a maior obediência que você jamais experimentou. A dificuldade de um ser humano obedecer a Deus é simplesmente porque ele parece com um demônio. Não há nenhuma dificuldade em Cristo em obedecer seu Pai, e ninguém foi chamado a obedecer a Deus como ele. Ele diz assim em João 14:31: como o Pai me ordenou, assim eu faço. Em João 15:10: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. A grandeza da sua aparência, da sua obediência, aparece porque ele não tem que obedecer. Ele é igual ao Pai. Ele não tem que obedecer a nada. Mas ele diz: em tudo eu obedeço ao Pai. Obedecer a Ele é a minha comida e minha bebida. E essas duas coisas no mesmo ser, não é? O cordeiro e o leão, o rei do universo, todas as leis são a expressão do seu caráter. Ser aquele que obedece como ninguém jamais obedeceu. Sabe, nunca ninguém recebeu ordens tão duras de Deus. Deus disse para Adão: não coma desse fruto, coma de tudo, aproveite o jardim, mas desse fruto não coma. Mas qual foi a ordem para Cristo? Foi isso? Foi: eu quero que você vá, que você se torne um ser indigno, eu quero que você morra na cruz, eu quero que você suporte a afronta, o horror, o assassinato, o desprezo, o cuspe dos seres que você criou. E ele disse: eu vou obedecer, eu vou fazer. Você vê a diferença infinita? Você vê tudo aquilo que Deus é em Cristo para nós. Você consegue olhar para Adão: não coma de um fruto, mas olha o que o pai disse para o filho: morra pela culpa dos outros, fique debaixo da minha ira, eu irei te abandonar na cruz, eu irei derramar toda a ira divina sobre você. E ele disse: eu vou, porque essa é a tua vontade. Não combina naturalmente a excelência do ser de Cristo com a perfeita obediência que ele demonstra. É por isso que Pedro diz: nós devemos estudar as maravilhas do seu ser, para ficarmos maravilhados e pedirmos: Deus, nos faça parecido com Cristo. Porque esse é o plano, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Para quê? Para sermos a imagem de Cristo. Cristo é um ser único, maravilhoso. Ele junta coisas no mesmo ser, que é espantoso. Ele não obedeceu a Deus porque tinha que obedecer. Ele diz assim: Deus disse para Adão: não coma do fruto. Deus disse todas essas coisas muito mais difíceis, e olha, dizer isso para nós é difícil, mas imagine a distância que Jesus teve que descer. E ele diz em João 10:18: ninguém tira a minha vida, ninguém. Eu não estou dando a vida porque alguém me obriga, eu mesmo a dou, eu estou dando a minha vida. Ninguém poderia me obrigar a morrer se eu não quisesse. Eu sou Deus. E ele disse:
porque este é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Ele orou: se possível, passe de mim este cálice, mas não faça a minha vontade. É a perfeita obediência no Deus eterno, que não tinha que obedecer nada. Eu fico chocado quando algumas pessoas pensam que o plano eterno de Deus é fazer com que nós possamos ser desobedientes e ainda ser salvos. As excelências de Cristo devem mover nosso coração, por isso que Paulo disse: o meu desejo é conhecê-lo. Como Ele pode ser o Deus eterno e amar a obediência dessa forma? Ele foi completamente obediente. Em Hebreus 5:8 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência nas coisas que ele sofreu. Em Filipenses 2:8 diz: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Foi por obediência. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nunca houve uma obediência como a de Cristo. Nunca houve tal exemplo de obediência num homem, num anjo, num querubim, num serafim. Nunca ninguém obedeceu a Deus Pai como Jesus obedeceu. E Ele é o ser supremo, Senhor, tanto dos anjos quanto dos homens. Em natureza, Ele é igual ao Pai. O Evangelho é Cristo, e o Evangelho é infinito, porque as belezas de Cristo são infinitas. Imaginar que o plano de Deus é nos conformar à imagem dEle, é o céu para nós. Como a igreja pode pregar outra coisa a não ser Cristo, o Cordeiro e o Leão? Nós vamos continuar falando sobre isso na quinta-feira que vem. Nós vimos como João começou a chorar, porque ninguém era digno de abrir o livro, e o ancião disse: não, o leão da tribo de Judá é digno. E nós vimos que quando João viu, ele não viu um leão, a excelência, a majestade que venceu, subjugou Satanás. Ele viu um cordeiro, e ele disse: eu vi um cordeiro como que se tivesse morrido, ou seja, todas as feridas da morte não estavam nele, e ele foi digno de abrir o livro. Ele é o centro de todas as coisas, tudo foi criado por Ele e para Ele nós existimos, a Ele seja a glória na igreja e nas nossas vidas. Vamos ficar de pé, o Cordeiro e o Leão, vamos viver para a glória dEle, vamos viver para o mundo conhecer quem Ele é, para ter um vislumbre da glória que nós já experimentamos